Paz seja convosco. Bom, foi muito importante a gente tratar dessa questão do sionismo cristão, do fundamentalismo sionista cristão, porque ele vai irromper assim com mais força já nessa década que nós estamos vivendo, né? Mas agora a gente vai tentar contextualizar a virada do século, a virada do milênio. E aí a gente precisa dizer que na virada do milênio não houve o bug do milênio, assim como na virada do milênio o mundo não acabou e na virada do milênio não acabou o martírio do povo palestino. Isso são fatos axiomáticos. A gente tinha buscado o gancho lá da ida de Ariel Sharon para a Esplanada das Mesquitas, aquela violação do espaço religioso. Já tínhamos falado que Ariel Sharon venceu as eleições prometendo endurecer com o povo palestino, ou seja, o discurso de combate, de repressão, ele encontra ressonância no seio das sociedades. Eu não vou falar especialmente e unicamente da sociedade israelense, não é? Aqueles anos 2000, a gente tem um contexto histórico de permanência da hegemonia do imperialismo capitalista protagonizada pelos Estados Unidos. Ainda não há indícios de que a China se tornaria uma potência econômica e, inclusive, ameaçaria, como hoje ameaça, os Estados Unidos. Viria a representar o ponto de inflexão no declínio do Império Americano. Então, Estados Unidos dando suporte a Israel, o fim das utopias anunciada lá na década de 90, depois da queda do Berlim, permanece, não é? Mas a ideia socialista nunca morreu, ela sempre permanece viva, é preciso que a gente registre. E aí a gente tem um mundo dominado nesse contexto, mas tem um fato que a gente precisa falar nessa contextualização que vai repercutir também na questão palestina. É o que acontece no 11 de setembro de 2001, os atentados às Torres Gêmeas, que servirão de justificativa para Bush implementar, Bush filho, né, a guerra lá no Afeganistão, em busca do inimigo imaginário, né? Engraçado que quem armou a Al-Qaeda lá na guerra do Afeganistão foi justamente os Estados Unidos para se contrapor à União Soviética lá na guerra que iniciou na década de 70, em 79 especificamente. E aí esse contexto e esse episódio do 11 de setembro é interessante porque ele é sobremaneira influenciador da imagem do que as pessoas têm, as pessoas do Ocidente enxergam a questão palestina. De maneira insidiosa, leviana, a mídia, assim que aconteceu o atentado, o que é que ela faz? A mídia televisiva, ela reproduz uma imagem, isso é muito marcante, ela reproduz uma imagem de palestinos comemorando, imagem de arquivo, comemorando, festejando, celebrando, possivelmente assim, festejo de Natal, enfim, palestinos na rua, alguma festa típica, que a gente não consegue precisar, eu não consigo me lembrar também, e aí essas imagens correm o mundo. Por quê? Porque reforçam a imagem de que querem associar o povo palestino com o terrorismo e assim é uma imagem também que reforça a islamofobia, o preconceito com o muçulmanismo. Tratando dessa questão, é bom se dizer, assim, as pessoas têm curiosidade, a igreja cristã, hoje não é tão forte na Palestina. Você tem a igreja copta, você tem a igreja católica romana, a igreja anglicana, você tem a igreja ortodoxa, né, que é a igreja principal cristã no Oriente, mas a igreja cristã ela é sufocada pelo Estado de Israel. Por quê? Porque ela, como signatária da mensagem do Evangelho de Cristo, ela profeticamente denuncia as atrocidades cometidas pelo Estado de Israel. Então, como ela é uma voz, a se levantar uma voz profética, ela é sufocada. Então, a população palestina, ela hoje majoritariamente é composta por pessoas muçulmanas e minoritariamente por pessoas cristãs.
Então, esse contexto de você colocar a causa, a culpa pelos atentados nos islamitas e aí associar com os palestinos é interessante, porque quando aconteceram os atentados às Torres Gêmeas, e aí a gente era uma época, aquele início de século, que ainda a internet estava se popularizando. A gente utilizava a internet naquelas salas de bate-papo, né, os chats, que era mais ou menos o 145 lá, de quem tem mais de 50 anos vai entender o que é 145. E aí eu me lembro que eu fui eu passava horas na internet, enfim, nessas salas de bate-papo, contestando. Por quê? Porque e mostrando que quem é o grande senhor da guerra é os Estados Unidos. O país Estados Unidos, porque as pessoas, assim, ali o Brasil tinha aquele complexo de viralatismo, era um coitadismo muito grande em relação ao atentado que aconteceu, né? Que lógico, todo mundo condena todo tipo de atentado, nós somos contra qualquer tipo de violência. E aí esse complexo de vira-lata, parece que ele nesse atual cenário bolsonarista, ele se exacerbou de uma forma, assim, é um exagero, chega a ser ridículo esse viralatismo, a moda tupiniquim. Então, a gente tem os atentados que fazem com que os Estados Unidos usem como justificativa para invadir o Afeganistão e montar o seu percurso, o caminho para a retirada de petróleo, né? É uma guerra que é econômica, porque tudo tem o fundo econômico. 2002, você tem em 2001, o início da construção do Muro da Vergonha de Israel, que é o muro que, além de provocar uma apartação, ele retira territórios palestinos, ele cada vez mais comprime o espaço. Então você tem a permanência dos assentamentos, assim, eles são cada vez mais frequentes nos territórios ocupados palestinos, o assentamento de colônias. Você tem o início da construção do muro, você tem esse contexto agravado, mas aí você vai, em contrapartida, perceber que a partir justamente da popularização da internet, a gente vai começar a perceber que já não é mais a comunidade internacional, mas é a população mundial que começa a enxergar o martírio do povo palestino. E aí as incursões em Gaza, o cerco o quartel-general de Yasser Arafat em 2004, que ele vem a falecer, né, por circunstâncias ainda não muito claras. Isso tudo a gente pode chamar de um ponto de inflexão também, porque apesar de terem usado os atentados de 11 de setembro, para a causa palestina, a internet, naquela década inicial dos anos 2000, ela tem um papel que vai ajudar, e a opinião pública mundial vai começar a ter um olhar diferente para a causa palestina. A gente está falando muito, contextualizando, né? Mas quando a gente tratar dos direitos humanos específicos, a gente vai falar de uma pessoa, inclusive ajudada pela Aliança Palestina Recife, organizou um feijão, a gente vai falar, que tem a casa destruída 5 vezes. Imagine você ser assaltado, a sensação de você ser assaltado, você perder um relógio, como você fica. Imagine uma pessoa 5 vezes ter sua casa assaltada. Imagine a quantidade de crianças que são presas. Imagine você ter que passar por postos de controle todo dia quando você se desloca para o seu trabalho e para casa. Imagine você viver sob ocupação. Você vai ficar imaginando, porque a gente vai chegar um momento que a gente vai tratar disso. A gente vai encerrando. Salam aleikum.